Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mames. E hoje o assunto é organização. Eu, inclusive, tô quase começando a organizar aqui, ó, os produtos da Baby Mel, para ver se eles estão adequadamente na mesa, porque hoje eu vou conversar com Fabi Bartoli, maravilhosa, linda. Ela que é mãe de 3, tá, gente? Então, ela tem experiência como mãe, mas também como organizer. Pois é. Então, ela é personal organizer e ela é especialista em baby organizer, né? Para receber lá as crianças em casa. E você pode achar que não é tão importante você organizar, mas você não tem noção como facilita a vida você ter tudo ali à mão. Na hora que você vai trocar bebê, pegar a roupinha, abrir gaveta e tá tudo lindo, maravilhoso. Seja muito bem-vinda, linda. Obrigada, muito bem-vinda. obrigada. Uma honra te ter, viu? Muito bom te ver. Linda também. Eu conheço a Fabi faz tempo, viu, gente? Não é, Fá? Bastante tempo. Quantos anos você tá trabalhando já, Fá? Olha, na área da organização, já estamos caminhando aí para os 10 anos, hein? 9 anos Gente. atuando. Já é uma década aí de experiência. Não, e eu te conheço acho que desde o início, porque eu Desde lembro o quando você início. iniciou. Eu lembro Desde o disso. início. Gente, e aí ela já organizou casa de muitas amigas minhas. Muitas. Muitas pacientes. Verdade. Que acabam convidando a Fá para organizar o quarto do bebê, as gavetas, né? Isso mesmo. Fá, uma pergunta, já vou começar perguntando. Vamos lá. Quando que é importante te chamar, assim, para organizar o quarto do bebê, pensando? Muito bom. Bom, o trabalho que eu faço, na verdade, ele pode ter o início desde o começo da gestação. Porque eu não trabalho só com a organização, eu trabalho também com a consultoria materna e lista de enxoval. Ai, Então, que legal. e faz cronograma materno, agenda, né, com todos os compromissos aí que a gestante tem ao longo do período de gestação. Mas falando de organização, de quarto de bebê. Não, e isso também é organização, né? Claro, Ela não, organiza super, a vida, é personal vida. life organizer. É isso mesmo. Mas falando de organização do quartinho, a partir de 32 semanas, né, naquela gestação que ocorre dentro da normalidade, Sim. não sendo gestação gemelar, né, múltiplos, aí 32 semanas tá ok, a partir de 32. Tá. Mas a gente tem de tudo, né? Tem mães que Sim. contratam mais pra frente, próximo do bebê nascer, e tem uma história pra contar, viu? Referente. Eu imagino, com o bebê já nascido, né? Porque às vezes tem prematurinho, você não tem como E a prever. bolsa que rompe quando a organizer tá lá. Mentira! Fazendo organização. Você teve isso? Não, já aconteceram algumas vezes. Meu Deus! De bolsa rompeu, delas irem na consulta no dia que eu estou organizando e já ficar. Enfim, algumas experiências. Bebê Aí corre nascer você antes. pra organizar tudo porque o bebê tá vindo. Sempre. É gestante, é prioridade na minha agenda. Bom, amiga, tô falando, né? É, somos duas, né? A gente para tudo e vai organizar. A gente para tudo. Gestante é prioridade. Ai, que legal. Então, eu acho assim, né, falando como doula até, eu acho que 32 semanas é uma idade gestacional boa. Pensando que se esse bebê vai, às vezes, adiantar, né? Sim. Quando adianta muito, não tem o que fazer, né? Mas se o bebê chegar com 36, se você já foi com 32, já tá meio que tudo organizadinho, né? 32, geralmente a mamãe já fez o chá de bebê. É aquele período que ela começa a lavar as roupinhas. Então, a partir de 32, tá? Mas o comum é a partir de 35, enfim, para que eu esteja realmente na casa. Elas procuram, algumas muito antes, outras nesse período, mas a partir de 32 é o melhor. Só que a maioria deixa um pouquinho mais pra frente. final. É. Porque são tantas coisas, né, na gestação Muitos pra resolver. preparativos. E também eu acho assim, você tem que ter tudo já que ela ganhou no chá de Sim. bebê, as roupinhas lavadas, como você disse. Não adianta você ir pra organizar e ser fora de uma época em que as roupas ainda serão lavadas, né? Exatamente. Então, é o Fá, período ideal. E você, assim, você ajuda a ensiná-las a organizar, porque tem isso, né? Tem que saber manter depois. Sim, sim. E aí, para manutenção do trabalho, tem tanta opção de nós voltarmos, né? A equipe, eu e a equipe voltamos para fazer manutenção. Então, como o enxoval geralmente é estendido, elas compram, né, um tamanho maior, então a gente pode voltar sempre ali na casa. Algumas clientes optam
por a cada 15 dias, outra uma vez por mês ou a cada 3 meses, mas é essencial também orientar as pessoas que trabalham na casa. Sim. Então, a funcionária, a babá, se elas já estão no momento da organização, nós fazemos ali um breve treinamento, ensina as dobras, ensina como foi colocado na gaveta, como ficou a disposição das coisas, para elas entenderem a lógica, né? E conseguirem replicar, né? Isso. E aí, no momento de lavar, passar a roupinha, é realmente replicar o que foi aprendido e fazer ali o trabalho novamente, Deixar né? tudo organizadinho. A manutenção do trabalho. E antes, um pouquinho antes aqui, né? A gente estava conversando que Fabi é a queridinha de Marie Kondo. Ela foi repostada, né? Pela mãe da organização. Verdade. E é muito legal o livro dela, por exemplo, porque ela fala sobre como a vida anda a partir de uma casa organizada, de um quarto organizado. Então, eu queria muito falar desse contexto emocional de uma organização, né, Fá? Qual a sua opinião, assim, o que você vê, o que você sente, o relato dessas mulheres quando você vai organizar a casa toda? Sim. Bom, primeiro, da Mari, uma grande gratidão, né? Por ter sido repostada por ela, realmente, um nome muito forte na organização. E fui elogiada pelo belo trabalho, pelas dobras e pelo belo trabalho. Eu ia perguntar isso. Foi algum vídeo que você ensinava? Foi uma foto de uma gaveta minha, de um curso meu. E aí ela não repostou, ela postou no Instagram dela, eu que repostei, no caso. Ai, chique. Ela postou no Instagram dela, falando que ela recebia muitas perguntas de como dobrar roupas de bebê e falando que era simples o método, que, enfim, era chegar numa forma retangular em que todas as peças se encaixavam ali na disposição da gaveta e elogiou meu trabalho. Então, eu sou muito grata a isso, né? E Mérito seu, né? Obrigada. Mérito seu. E seguindo, a organização realmente é vida, né? A organização, ela traz uma sensação de bem-estar imensurável. E eu tenho muitos relatos, Carol, pessoas que eu não atendo só o baby, né? Esse baby tem uma mamãe, então a gente atende toda a residência, toda a casa. Sim. Organização de pré-mudança, pós-mudança. E é comprovado, né, que a organização tem essa relação com o emocional, com o psicológico. Então, pessoas que se encontram, às vezes, psicologicamente abaladas por alguma situação, com depressão, síndrome do pânico, a organização, ela vem colocando tudo no lugar. Então, casa organizada, armário organizado, mente organizada. E essa sensação de bem-estar, ela é causada não só nas clientes, mas ela é causada, inclusive, em mim, na minha equipe. Cada trabalho, a gente tem aquela sensação de dever cumprido e essa sensação do bem-estar, ela vem pra gente também. Comentei com uma cliente essa semana isso. Nossa, que legal. É tipo a sua incrível. ocitocina, né? Opa, Quando o bebê nasce, a gente Olha fica, que legal. a gente fica ocitocinado e a gente fica viciado, inclusive, nessa ocitocina. Às vezes os bebês estão mais quietinhos, eu falo, gente, eu preciso de um partinho. Não é? Pra você sentir essa sensação. Ai, meu Deus, que delícia. Deve ser a mesma coisa pra vocês, né? De sair e ver uma casa super organizada. É maravilhoso. Eu estava falando com a minha cliente essa semana que é como se você fizesse uma faxina na casa, aquela super limpeza, que fica tudo clarinho no lugar, e aí automaticamente você se reorganiza, né, internamente. Os seus pensamentos se reorganizam. E aquilo te traz uma paz interior que é, assim, indiscutível. É realmente muito bacana. E a minha sensação é de entregar esse trabalho, né, toda essa facilidade para a vida do cliente e essa alegria, enfim, a praticidade, tudo que a organização traz, que realmente é maravilhoso. Não, e eu imagino que deva ser também, por exemplo, o quarto das crianças, né? Crianças que às vezes têm um comportamental, uma coisa de... você vai lá, organiza o quarto, vai categorizar tudo, porque eu imagino que deva ser assim. Sim. Ensina as crianças, mostra para as crianças. Deve transformar a vidinha dos pequenos também, né? Com certeza. No caso dos maiores, dá para identificar, porque depois que organiza, nós identificamos as gavetas. Então, colocamos etiqueta, geralmente. Com criança, dá para colocar lúdico, né? Então, colocar desenho, sei lá, uma gaveta de esporte, colocar um desenho de alguém nadando na piscina, coisas assim. Uma bola. E aí
aí você identifica, você já cria autonomia, a criança abre a gaveta, sabe o que que tem, automaticamente vê tudo aquilo organizado, dobrado, fácil de pegar, fácil de devolver, inclusive fazer dobras, né? A minha filha de 4 anos... Eu imagino, né? A faz pessoa dobras. Com 2 anos já falava, É lindo, não, é faz lindo. dobra, faz. É muito legal de ver. E tem vários vídeos aí, né, pela internet de crianças fazendo dobra, mas é muito bacana, porque eu vejo nos meus filhos, principalmente a Maria Clara, que ainda é muito pequenininha, já essa questão de gostar de organização. A consciência, né? De gostar de coisas no lugar. E, por exemplo, quando eu vejo ela fazendo dobra, os meninos também faziam e fazem ainda, mas de ver ela fazendo, eu falo, olha, realmente faz toda a diferença. E é muito legal. Lá em casa tem um lugar para cada coisa, porque isso é organizar. Sim, né? É saber onde está cada coisa. Exatamente. Então é muito bacana ver que realmente dá certo. Eu imagino. Né? Que a Maria Clara, por exemplo, sabe onde tem tudo. Precisa de uma tesourinha para brincar, sabe onde tem. Enfim, coisas do tipo, um lápis, enfim, algum determinado brinquedo. É muito legal. E acho que você ensina também essa questão de devolver no lugar, né? Sim. Porque tem isso, assim, acho que muitas mães em casa devem ter essa dificuldade de manter organizado e ter a colaboração das crianças. Sim, sim. Porque crianças, às vezes, quando vão lá, brincam, e eu falo por mim, tá? Tô aqui falando, vou fingir que não é sobre mim, mas também é. Então, vão as crianças todas brincar em casa, final a gente fala, ok, agora vamos guardar. Mas tem criança que guarda aquela coisa, né? Junta tudo. Só coloca ali. E joga em qualquer gaveta. Eu acho que você cria essa consciência de cada item tem um lugar. Sim, sim, isso é muito importante. Meninas, por exemplo, né? A minha tem aqueles brinquedinhos pequenininhos, aquelas mini bonequinhas com mini sapatos. Então, se você guardou aquele dia numa caixa, num determinado lugar, é ali que você vai voltar quando quiser brincar daquilo. Então, é legal tirar do lugar e colocar novamente. E aí, isso é a organização. Né? Encontrar um lugar para cada coisa. E quando a gente encontra, aquilo não precisa sair mais dali. Sim, e quando você precisa, você sabe onde tem, né? O que é o melhor, né? Aí vem o ganho de tempo. Era isso que eu ia falar. É uma economia de tempo. Aquela coisa, você tá em casa, você fala, gente, preciso de uma fita. Onde tem fita? Onde tem fita? Exatamente. Eu acho que eu vim em tal lugar. Aí você vai procurar. Aí já são, 20 minutos buscando. E aí vem os sentimentos negativos, né? O estresse, a irritabilidade... né, a preocupação, e você sabe que até gasto, porque se você não acha alguma coisa que você está procurando, você compra de novo. Gente, é verdade. É muito mais do que a gente imagina. É um ciclo sem fim. E Fá, como que funciona? Porque eu já vi muito trabalho da Fabi, né? Então, como que funciona? Por exemplo, você vai até a casa dessa mãe, por exemplo, né? E vamos pensar num lugar que você vai organizar o quarto, tá? Você leva itens de organização, você vai primeiro para entender o que precisa, você fecha com essa mãe um valor final seu, ou você vai oferecendo para ela outros serviços? Como que é isso? Porque é uma dúvida que muitas têm, né? Sim, sim. Então, como eu trabalho em várias atuações da maternidade, cada coisa, né, termina sendo de uma forma. Mas a organização propriamente dita, a cliente entra em contato e eu faço a avaliação do espaço. O que chamamos de visita técnica, que no caso não é uma visita porque eu não consigo estar presencial devido à minha agenda. Algumas colegas de trabalho ainda fazem a visita presencial. E aí eu avalio a necessidade da mãe e o orçamento, ele condiz com o que a mãe precisa versus localização. Então, por exemplo, a distância de onde nós estamos, a quantidade de pessoas que precisa na equipe, o tamanho de enxoval, porque nós temos enxoval que a mamãe vai fazer até 3 meses, ou tamanho M, ou aquelas que viajam vai fazer até 12, 18 meses. Então, implica nisso. E aí nós vamos até a residência, fazemos a organização. Um trabalho baby, ele dura em torno de 4 a 6 horas no mínimo, numa equipe. São horas. São horas numa equipe de 3 pessoas no mínimo. Né? Então, de 4 a 6 horas no mínimo, numa equipe de 3 pessoas trabalhando ali um dia todo. É uma organização bem delicada. E todo o levantamento de itens é feito por mim. Se a mamãe não tiver, nós levamos. Então, cabides, colmeias organizadoras, caixas, divisores, de gaveta, tudo nós levamos. E aí, no término do trabalho, a mamãe
faz o pagamento à parte do valor da organização. Mas não precisa se preocupar com nada. Era essa a minha dúvida. Nada. Porque às vezes você acha que, eu vou ter que ir atrás das colmeias, a gente vai precisar de cestas, né? E aí você leva tudo. Tudo. Converso com a mamãe, vejo o projeto do quarto, entendo as cores, a decoração. E aí a gente chega junto ali, uma conclusão, por exemplo, de tons de cabide. Se vai ser um cabide bege, se vai ser um cabide cinza, rosé. Tem várias opções de produtos para combinar com o quarto. Tem mamãe que ama, por exemplo, materiais de plástico branco, ou quer acrílico, ou enfim, ou caixa de um determinado material. Então, tudo isso é acordado com a cliente no momento da contratação. E aí nós levamos tudo. É uma facilidade, né? Mãe precisa de facilidade. Por favor, né? Porque imagina, olha, agora você precisa comprar 5 colmeias, 6... Aí eu falo... Não, e às vezes rola. tem essa questão estética, né? Porque às vezes a própria mãe não sabe o que vai combinar com o ambiente. Você já pode até sugerir algo que vai ficar legal de acordo com o projeto do quarto. Sim, e qualidade também. Que às vezes o cliente quer comprar em alguma determinada loja, de determinada marca, que não é bacana. Às vezes o item tem cheiro. É isso que eu ia falar. Higienização. Sim. Tem quarto de bebê, a gente recebeu o Dr. Bactéria aqui. Eu vi. E ele falou muito sobre isso, né? Sobre a facilidade da higienização, a importância de você limpar adequadamente. Sim. Para você não ter lá os ácaros, né? Isso é muito importante. Todos os itens de organização utilizados no quarto do bebê, nós fazemos higienização. Isso eu e a minha equipe mesmo. Nós fazemos higienização com álcool dos itens, inclusive dos produtos. Né, das coisas lá que compõem o enxoval. Guardar, né? Para organizar. Sim. E aí aproveito para dizer que agradecer o nosso patrocinador, Baby Mel, e dizer que Fabi também trabalha com eles. Não é, Fá? Também. Conheci a marca recentemente, amei. E eles fazem parte da composição do cenário do meu curso. Exatamente. Fabi tem um curso, a gente vai falar sobre o curso. Mas a Baby Mel, que é a nossa patrocinadora oficial, que tem esses itens aqui atrás, que inclusive facilitam muito na organização, né, Fá? Muito. E são lindos. A gente tá com uma linha aqui, né, que é essa linha mais branquinha. Mas eles têm a linha cinza, eles têm uma linha rosa, eles têm uma linha de várias cores, né, verde. Lindos então, os coloridos. Combina com o quarto da criança, né? Imagina só que aqui você pode organizar as fraldas, por exemplo, cotonetes, fica mais fácil para você puxar fralda. Esse daqui é a lixeira 3 em 1, que eles têm, que é anti-odor, né? Para quem mora, por exemplo, em apartamento, não ter que ficar tirando lixo, né? Descartando sempre. Sonho de consumo das mamães. Não, eu amo. eu acho incrível. Eu amo. A maleta também, outro cestinho que dá para descartar aquelas roupinhas com os cocôs bombásticos, né, gente? Mas o que é legal, assim, também dessa linha, é que a tecnologia dos produtos tem nanopartículas de prata e acaba tornando esses produtos antimicrobianos e antivirais. Então, são até mais fáceis para higienização. Sim. E é super pró-bebê, né? Você utiliza eles também, né, Fá? Sim, olha, depois que nós, inclusive, colocamos no cenário dos cursos, teve uma repercussão muito bacana. Visando organização também, né? Estética, enfim, organização. Toda mamãe, por exemplo, deseja ter uma lixeira como essa. Então, as alunas encontram no curso a possibilidade de conhecer, já saber o que é, enfim, entender. Por isso que a gente tem no cenário, que é muito legal. Mas, inclusive, esses dois aqui totalmente, né, relacionados à organização. Totalmente. Então, é algo para facilitar mesmo. Porta-fraldas e a maletinha organizadora. E a maleta. O que você colocaria, por exemplo, nessa maleta? Que é uma coisa que eu não tenho mais bebê, né? Então, eu tenho, assim, muita dúvida, assim. Eu, por exemplo, hoje organizaria minhas maquiagens. Legal, legal, sim. Mas ela tem uma trava aqui que ela tem uma trava. Né? Ah, verdade. Já sei o que farei. Porque Nina já rouba minhas maquiagens, tá? Então é isso. Já some uns blushes meus. E aí, às vezes, ela tá fazendo um TikTok. Aí sobe o meu blush, assim, no vídeo, entendeu? Eu falo, achei. Olha, eu acho muito legal para aquela famosa farmacinha.
Ótimo. Eu acho bem legal. E eu acho bacana porque também. tem a trava até, né? Isso. A farmacinha até porque você, enfim, não tem acesso às crianças. Isso. De repente também, a mamãe tem uma casa, não sei, mais de um andar, ou enfim, uma casa maior e quer transitar pela casa com algum item para troca. Então, de repente, deixar sempre assim. Eu, por exemplo, tinha. Porque os quartos ficam no outro andar da minha casa e na sala, não era essa maleta, infelizmente, da Baby Bell, mas é uma ideia muito bacana de deixar algumas fraldas para troca, uma pomadinha, um lencinho umedecido e ali que aquilo possa transitar pela casa. A mãe tem um outro ambiente que não seja só o quarto, né? Porque a gente não troca só no trocador, né? A gente troca no começo sim, né? Que a gente quer ser super corretinha. Depois, mas assim, depois uns dias, uns lugar. meses. E aí tem pela casa, algum lugar assim prático, precisou, pegou ali. E, nossa, várias outras ideias, né? Mas a maletinha realmente é sim, muito acho que funcional. no começo da vida que a gente faz a higiene ali, né? Cuida do umbiguinho, ter o álcool aqui dentro também com os cotonetes. Pensando que já é antimicrobiano, ter os cotonetes ali ao lado. É uma ideia super legal, não tinha pensado. Eu também tenho outros andares na minha casa, é uma opção, né? Nossa, é muito deixar legal. no andar de baixo. Sim, porque daí no momento da troca, numa necessidade ali, rapidinho você já tá com tudo ali e já pega, usa, depois fecha de novo, trava, é incrível. Higiene é fácil, antimicrobiano, não vai juntar, né, aquela coisa chata de tudo ficar mofado. Exatamente. Ótimo, boa ideia. Mas ela também tem eles como parceiros, né? Também. E aí, Fá, o que você, por exemplo, sempre ensina a mãe de ter a mão ali naquele trocador. Então, a gente sabe que, assim, o mínimo, né? O lenço umedecido, a fralda. Mas como que você pensa até a disposição de roupa, tudo legal. Pra troca? Pra gente entender, assim, a sua dinâmica. Boa pergunta. A cômoda, ela é um móvel que serve também como trocador, né? Então, não é só para acomodar as roupas, e sim também como trocador. Então, ali tem que ter tudo que a mãe precisa realmente para o momento da troca, para não deixar o bebê jamais sozinho. Então, a disposição da cômoda é sempre iniciar na primeira gaveta todos os itens de higiene e cuidado. Então, fralda, pomada, o lenço umedecido ou o algodão, e tudo que pode ser preciso ali. A escovinha do cabelo, daquele momento pós-banho, né? Sim, que você troca, já Isso, troca ali em cima um possível também. hidratante, a tesourinha ou a lixa elétrica, o remedinho para cólica ou a vitamina, tudo ali naquela primeira gaveta, organizado, categorizado, né? Dentro de itens, né? De organização. Etiquetados. E aí, seguindo das roupas mais básicas. Então, a cômoda ela é organizada por tamanho. Que é uma dica bem legal também. E não por categoria. Então, se você abre a segunda, no caso, a segunda gaveta da cômoda, vai ter só roupa RN, né? Ou newborn, dependendo ali do que está nas etiquetas das roupinhas. Então, na segunda gaveta, só roupa RN. E naquela gaveta, tudo que tem daquele tamanho. Então, body, calça, macacão. Então, as coisas mais básicas devem estar à mão. Itens de higiene e cuidados e as roupas, geralmente até 3 ou no máximo 6 meses, cabem ali na cômoda. Tá? Então, precisou trocar, tá tudo à mão. Isso. O paninho de boca, né? O que coloca forrando o trocador. Enfim, o que aconteceu alguma coisa ali já tá tudo à mão. A meia, de repente, né? Algumas coisas assim também. Sim, e aí é como se as roupas fossem promovidas. Porque daí, se na última gaveta fica de 9 meses, na medida que o bebê vai crescendo, você vai subindo, então, esses itens. Vai fazendo um rodízio. Então, sai a roupa RN, aí sobe a 3 meses, daí sobe a 6 meses, daí a 9 que estava, de repente, lá no armário, vem pra cá também, pra cômoda. E aí vai fazendo esse rodízio. Nossa, de muito peças. legal. Aí já vai tirando e guardando, né? E é muito engraçado, porque assim... eu não tive organizer no meu primeiro filho, o Enzo, né? Que vai fazer 14 anos. Olha. Um moço. 14 anos já. Então, a gente foi no erro e acerto, né? Sim. Obviamente que a gente intuitivamente deixou ali fralda, lenço umedecido, pomada, tudo mais fácil. Porque eu acho que até quem vende cômoda já te prepara pra isso, né? Sim. Só que roupa era esse desespero. Era assim, gente, onde que tá o body? Onde que tá não sei o quê? E aí, na medida que ele, né, que ele já tava aqui com a gente começou a entender. Vamos começar a organizar pra deixar os bodies fáceis, a calça aqui, a meia. Porque é isso, né? Você monta um quarto sem uma organizer, você não tem noção da necessidade. Não tem. As
mamães... Toalha. Isso, e mãe de primeira viagem, e não só de primeira, viu, Cacau? Porque eu atendo mães eu já tenho clientes que eu tô no 3º filho, no 4º filho, e todas com a mesma vida, necessidade. né? Imagina, acho que te chama uma vez, nunca mais te abandonam. Pois é. Eu já tô querendo chamar a Fabi faz tempo, tá? A Fabi Pois já falou é. assim, vamos combinar, eu vou. E a gente nunca consegue, né? As agendas é uma loucura, mas vamos tentar? Não, a gente vai conseguir. Fá, me fala do seu curso. Você tem curso você tem curso de formação de organizers? Sim, Ai, na que área legal. baby. Então, embora eu atue em outras áreas, o meu curso ele é totalmente voltado para a organização baby. Tá. Então, eu ministro cursos onde eu formo outras baby organizers. E é um conteúdo, assim, maravilhoso, incrível, 2 dias de pura imersão aí nesse universo. Nossa, que legal. Ele é presencial? Presencial, mas nós temos a opção de online ao vivo. Então, é transmitido tá. simultaneamente para outras legal. alunas. Então, se elas tiverem dúvida, elas também conseguem tirar, porque acontece Sempre. ao vivo. É como se ela estivesse com a turma. Quem faz o curso online é como se estivesse com a nossa turma. Eu faço uma interação, assim, bem bacana. E elas podem interagir a todo momento. Ai, que legal. É bem legal. É bem legal. Aí, para mães ainda não? Ou você tem alguma coisa para mães? Para mães, eu tenho consultoria, né? As mães que são... Na verdade, assim, eu atendo em todas as regiões, litoral, interior, outros estados, enfim. Mas as mães, né, da nossa região, eu termino atendendo, obviamente, presencialmente, mesmo que isso inclua viagens, né, e dias fora. E as mães que, de repente, estão... Muito distante. Muito distante, que não é o caso de contratação, aí tem a opção de consultoria. À distância, À você distância. ajuda na organização. Exatamente. Mas aí o curso mesmo para formação só para profissionais. Tá, Fá, deve ser muito legal, porque assim, a gente tem mães que às vezes querem organizar seu tempo até para estarem mais presentes com as crianças, com a família, e que ir para esse lugar, né, de baby organizer é uma grande oportunidade, né? Sim, também. A profissão tem crescido a cada dia, profissionais de todas as áreas, eu acho isso incrível, migrando para a organização, né? Então, mais uma possibilidade também de trabalho. E as mães que já estão ali vivendo tudo aquilo, né? Não tem como não querer ou não se apaixonar. Eu, por exemplo, amo organizar, mas o baby é a menina dos meus olhos, né? É o que realmente faz o coraçãozinho bater mais forte. E aí você tem várias mães de outras áreas, né? Muitas alunas de todas as áreas. Eu tenho alunas engenheiras, arquitetas, bancárias, enfermeiras, babás, de todas as formações. Realmente, pessoas que buscam, né, Carol, a realização profissional, que por algum motivo aí não se encontraram na profissão que atuam e aí migram para a organização. E é tudo é maravilhoso. temporário, eu acho, né? Porque a gente às vezes tem essa coisa de, me formei, sou arquiteta, vou sempre atuar na arquitetura. E aí você nasce mãe, que é uma coisa que eu sempre falo com quem eu recebo aqui, e quando a gente nasce mãe, a gente ressignifica tudo. Verdade, Desde isso mesmo. roupa, de o que a gente se encontra ali, se identifica no que a gente veste, no que a gente comunica, até na nossa profissão. Então, às vezes, é uma possibilidade de, durante um tempo, você agregar. Arquitetas, acho que é uma super ideia, né? Muitas alunas Imagina. arquitetas. Eu tenho uma aluna que ela é engenheira mecânica. Olha isso. Era, né? Porque agora ela já está na área da organização. E é isso mesmo. É exatamente o que você falou. Ela migra, né? Sim. Fá, você nasceu baby organizer antes do seu primeiro filho ou depois? Olha, vou contar uma coisa aqui, hein? Eu não era organizada até eu me casar. Não era, assim, totalmente organizada. Então, na verdade, foi o meu casamento, o início da minha formação de família, que me trouxe uma visão maior de organização. Na adolescência, eu não era organizada. Não era um absurdo, mas eu não era quem eu sou hoje. E o meu casamento me trouxe uma visão de organização que foi, obviamente, muito mais aflorada com a chegada dos meus filhos gêmeos, né? É verdade, a Fabi tem... É verdade, Porque eu sou mãe de gêmeos. E na época, quando eu casei, foi também uma época que eu estava no meu primeiro negócio, porque eu também tenho outra formação, né? Eu também sou de outra área, mas da educação. Então, sou pedagoga, sou psicopedagoga. E eu tive escola durante 9 anos. Então, o casamento com a escola e o nascimento dos meus filhos me tornaram uma pessoa muito mais organizada. Você precisou, né?
Eu precisava. Então, na escola, né, gestão, muitos funcionários, e aí mãe de gêmeos pela primeira vez sendo mãe. E aí a organização entrou na minha vida, assim, de uma forma bem mais eficaz. Foi na gestação que você falou, meu Deus, preciso organizar isso aqui, porque estão chegando 2, né? O que farei? Ou foi depois? Na gestação já foi uma super programação, porque eu precisei fazer reforma, eu precisei adequar a casa que eu morava na época, tinha prazos, o cronograma materno é importante por conta disso. Né? Então eu tinha prazo, eu tinha uma gravidez gemelar, que provavelmente ia finalizar ia finalizar antes. Então era todo um esquema de compra de móveis, chegada de móveis, conta de quando tinha que fazer enxoval, coisas do tipo. Então foi nesse período, e aí só foi ficando cada vez mais. A minha casa, assim, minhas crianças, meus funcionários, tudo, a gente tinha rotina, até impressa, o que a gente ia fazer, programação e tudo mais. Então foi um esquema mesmo de organização para deixar esses meninos educados e criados. Para você sobreviver, né, Fá? Também, para ter qualidade de vida. Sim. Eu nunca deixei de ir no salão, de fazer a unha, de fazer o cabelo, de trabalhar, de fazer as minhas coisas, e eu atribuo isso à organização e rotina. Mulherada, vocês estão ouvindo isso? Isso independente de gêmeos, né? Porque você falou da rotina impressa. Eu, quando faço esse atendimento, porque eu ainda faço terapia de sono, eu envio para elas essa rotina, eu envio o passo a passo, as mudanças que a gente vai adequar naquela semana, porque daí eu trabalho com metas ali semanais para elas começarem a conseguir se adaptar com essas mudanças. E eu falo, vamos imprimir, isso vai ficar ou na geladeira, no mural, na sala, ou no seu banheiro para você já acordar, sua funcionária também ter acesso, para todo mundo estar alinhado e a gente começar a cumprir, porque chega uma hora que daí você faz automático. Mas são uns 21 dias ali para todo mundo se adequar e aprender, né? E não são só com gêmeos, né? Sim. Quando nasce um, o ideal é já ter essa organização, né? Sim, sim. Essa consultoria de bebê recém-nascido, por exemplo, que eu faço, é exatamente isso que você falou, que é o feedback. E agora eu fico imaginando se elas organizarem a casa também, né? Incrível. Porque elas falam assim, Cacau, agora eu enxergo quando eu tenho uma brecha no horário para eu ir fazer uma unha. Isso. Imagina a economia de tempo tendo a casa organizada. Nossa, muito, aí né? 100% de tempo garantido. Cada coisa no seu lugar, funcionária alinhada, tudo bem distribuído dentro do quarto, controle de estoque de compras, porque se você tem tudo organizado, você sabe o que precisa comprar, enfim, é uma série de coisas aí envolvida, para a vida da mãe, inclusive. Gente, eu já quero Fabi agora, eu tô assim, ó, a minha despensa não é uma zona, tá, gente? Ela é organizada. Só que eu sempre tenho uma prateleira lá que eu fico assim, gente, isso aqui não tá categorizado da forma que eu gostaria. Agora, como é? Porque eu acho que a maioria das pessoas é isso. Elas sabem que tem algo que incomoda, mas não sabem como fazer para ser funcional, né? Sim, sim. E a organização, ela tem as técnicas aliadas também à necessidade de cada cliente. Então, cada cliente é único. Às vezes eu atendo de segunda a sexta-feira. E cada dia é uma experiência diferente. Então, sempre vai ter uma técnica que vai ser aplicada, a mesma possivelmente, mas de acordo com a necessidade também de cada cliente. De cada espaço, né, de cada rotina de vida. Sim, porque eu imagino que a organização também tem que ser um pouco próximo do que é intuitivo para aquela pessoa, né? Sim, às vezes a técnica não é a lógica do cliente, não vai funcionar para o cliente. E aí a gente tem que se adequar àquilo também. Ah, entendi. A gente tem que levar facilidade, né? Então, pensa, já tem uma grande diferença. Numa organização baby, não. Porque é um quadro em branco. Sou eu que pinto, né? Porque é um começo, o né? armário tá vazio. Você que vai desenhar esse começo na vida dela. Agora, se eu tô organizando o closet da mamãe, o armário da mamãe, a cozinha. Porque quando o bebê chega... a gente não precisa, não tem que organizar só o quarto dele, a gente precisa olhar como um todo para casa, porque vai coisa para todos os cômodos, o Cacau. O bebê toma conta da casa. Nossa, já desde o início. Então vai coisas para lavanderia, para cozinha, para despensa. E aí nessa organização que entra a questão de técnica versus realidade do cliente, porque você está mudando tudo. Sim, você tem que fazer sentido, né? Tem que fazer Senão sentido. Eles nem mantêm. Isso, não só para organizer, que é um papel aí que a gente tem que exercer com sabedoria. Eu imagino. Já chegou, assim, de você, alguma situação que você organizou
algum lugar inteiro e a pessoa chegou e falou assim, nossa, isso aqui eu não gosto aqui, isso aqui eu não gosto aqui. Já... Sim. Ai, meu Deus. Eu acho que eu nunca falei isso, hein, em rede nacional. Ah, é aquele corte polêmico, né? Você passou o dia organizando, a pessoa falou, não gostei, muda tudo, porque pra mim é assim e aí você tem que mudar. Muito engraçado falar disso, né? Mas eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu admiro muito, que eu gosto e que, graças a Deus, eu já fui na casa dela muitas vezes. Mas a primeira vez que eu fiz uma organização pra ela, baby, pasme, ela olhou pra gaveta e falou, Fábio, assim nessa posição não faz o menor sentido. Aí, uau! Aí a gente brinca muito na equipe, né? Mas como, gente, né? A gente faz. Ah, referência no baby, a gente brinca. Rainha do baby, como que a cliente falou que não faz sentido? Na verdade, para ela realmente não funcionou. Algo que funciona para 99% das mães não funcionou para ela, não funcionaria para ela. E aí é isso, é respeitar essa necessidade dela que por algum motivo ela tem. E não tem o menor problema. Ela ficou minha cliente, já voltei na casa dela inúmeras vezes. Mas eu realmente ouvi e respeitei ali a vontade dela. E ficou linda a gaveta, maravilhosa. Usou até a gaveta exposta nos slides do meu curso. É, porque não é uma coisa pessoal, não é sobre você. É sobre o que faz sentido pra pessoa ali, né? Sim, e é o que eu abordo muito com a minha equipe. Que organizer, aliás, que cliente você seria para sua organizer, né? Então, por exemplo, eu acho que eu seria uma cliente... Chata. Talvez estilo, olha, isso aqui pode ser assim e tal. Então, pedir pra mudar. A gente tem que se colocar no lugar. Não, eu acho que eu também, tá? Se for na minha casa. Tá, já vou sabendo. Não, é que eu acho que eu sou sincera. Isso. Eu acho que a pessoa que te contrata, ela também tem que ter essa consciência que ela quer dar sequência, né? Sim. Não adianta você ir lá deixar tudo lindo e depois você mudar tudo e falar nada faz sentido. Sim. O serviço tem que ser adequado e eu acho que você deve aprender muito também com elas, né? Sim, claro. E cada vez mais ter essa empatia. Ainda mais grávidas. É, grávida, né? Que qualquer coisa a gente chora. E lembrando que o que a gente falou lá no início, sobre questão psicológica, tem tantas coisas envolvidas, Cacau. Às vezes, algumas até expõem. Fábio, eu tenho toque, né? Fábio, eu tenho TDAH, Fábio isso, Fábio aquilo. Então, de respeitar toda essa questão aí, que é um trabalho muito intimista, né? Sim. Você tá dentro da casa da pessoa, na vida da pessoa, mexendo nas coisas da pessoa. Mexendo nas minhas gavetas. Pois é, no caso do bebê, ainda mais tranquilo, mas, poxa, quando a gente entra num closet, né, num armário, nós estamos totalmente imersos na intimidade do cliente. Então, tem que ter realmente uma postura profissional bem alinhada. Sim, eu imagino. E aí, eu ia perguntar isso do processo, porque... Devem ter pessoas com muita dificuldade de descartar. Nossa, muito. De doar roupa, né? Acumuladores, que daí a gente considera acumuladores. Sim. Ou pessoas que não fazem de tempos em tempos esses descartes. Como que é a ordem, assim? Como você trabalha, inclusive, também com essas pessoas, né? O descarte, ele é muito difícil. Você indica uma terapeuta, você trabalha junto com a psicóloga. Pois é. No baby, há muito essa questão... Tem o descarte, né? Então, na verdade, tem quando o bebê começa a perder a roupa. Tá. E às vezes a mamãe, ela quer guardar toda aquela roupa para um segundo bebê. Sim. Pode ser que utilize? Pode. Pode ser também que ela não queira nada e vai comprar tudo novo. Vai querer, enfim, viajar de novo, fazer enxoval de novo, fazer tudo de novo. Então tem que ter uma consciência ali, né? E no caso de closet, já armários, enfim, kids, de adultos, tem muita dificuldade também. Eu acho que tudo tem que ser alinhado. Então, falando assim, mais de baby agora, eu acho que a mãe ela deve selecionar algumas peças e guardar algumas coisas que foram muito marcantes. As queridas, né? Embora tem mãe que fala, tudo é marcante. Mas, gente, tem alguma coisa ali. Ou um batizado, uma apresentação na igreja, a primeira visita do pediatra, a primeira roupinha que usou. Reserva essas roupas e se você não vai ter outro bebê, enfim, doa. Não tem por que guardar, né? 5, 6, 7 sacos a vácuos, enfim. Porque às vezes pode ser que vai ficar ali parado muito tempo. Uma coisa bacana no baby é doação especial. Você guarda, só que você doa para alguém muito importante, para você não acumular muitas coisas. Eu fazia isso. Eu fiz isso também. Então era uma sensação muito diferente.
né, do doar. Óbvio que, assim, eu tenho sempre roupas que a gente também doa e não sabe nem pra quem tá indo. Sim, com certeza. Mas essa coisa de repassar pra priminhos, pra, né, conhecidos. Também. E em outro caso, por exemplo, o seu bebê usa em torno de 4 a 6 roupas na maternidade, certo? Sim. Os hospitais pedem 6 roupinhas. E as mães compram aquelas roupas lindas. Ela vai guardar 6 kits de body, macacão, calça e manta. Então, de repente, doa um pra avó, um pra tia. E aí você tem aquilo guardado, aquele valor sentimental ali, mas você não tá com 6, sabe? E o descarte, ele é sempre difícil. Mas assim, indo um pouquinho pros maiores, sempre pensar numa doação, repassar pra frente. E aquilo que você comprou, não usou, não é 6 meses. Já foi 1 ano, já foi 6 meses, mas na minha opinião, não são nem 3 meses. Se você comprou e já não usou, nos primeiros dias ali que você tem aquela peça, no primeiro mês, não vai usar. Né? Se tá apertado, não vai usar. Se tá largo, não vai usar. Ou você tem que ser muito organizada, já separar, fazer uma sacolinha do que vai para costureira, do que vai para doação, do que vai para descarte mesmo, de coisas que não são boas para ninguém. E aí você já descartar, mas tem que ter uma consciência. E o desapego. Né? Eu acho que a praticidade tem que ser desapegado e prático, né? Eu sou zero apegada, você não tem ideia. Mas você sempre foi? Eu sempre fui. Mas eu sou a um nível, assim, eu tenho 2 funcionárias em casa. Uma delas já tá comigo há 12 anos, quase 13 anos, a Mara. E a Thaís há 2. A Thaís fica assim... Tipo que você dá tudo. Não, eu falo, Thaís, tira isso, tira isso. Eu tiro, assim, realmente sem dó. Se no meu armário entra 3 peças novas, sai no mínimo 6. É de mim essa questão. E eu faço isso com as roupas das crianças também. Eu faço até do meu marido, mas ele não sabe às vezes. Acabou de ficar sabendo. Eu faço isso com a roupa das crianças também. E a minha com frequência. Roupa, sapatos. Você faz sempre que entra um item novo? Tanto seu quanto das crianças? Ou você tem de tempos em tempos que você dá uma visitada, assim, nos armários? Eu faço com item novo e... meus filhos estão numa fase que entra muitas roupas novas, porque é fase de crescimento. Tanto os 2 que estão com 14, quanto a Maria que está com 4. Então, entrou roupa nova, a gente tira alguma coisa, mas eu e a Mara, que é minha funcionária super organizada, ela fica muito atenta a tudo. Então, nós sempre estamos revendo, sempre. Assim, quase que mensalmente ela tá vendo alguma coisa que vai sair. Então, se ela prova alguma coisa na Maria Clara e já ficou curta, ela já separa. E aí a gente arruma a sacolinha e destina. Eu já tenho alguns. Eu acho que é aprender a fazer na hora, né? Na Porque hora. você tá falando e eu tô Não assim... deixa pra fazer há 6 meses ou uma vez por ano. Não, é na hora. É isso, assim. Aí que acontece quando a gente chega lá no inverno. Você vai enfiar, você acha que a criança tá cheia de calça que serve? Foi bom você falar disso, porque, por exemplo, o inverno tá chegando, eu já sei de tudo que a minha filha vai precisar, porque eu e a Mara já tiramos, já faz um tempinho, que nós tiramos todas as roupas pequenas, então eu já sei o que eu preciso comprar pra Maria Clara de inverno, inclusive a gente anota. Do que tá faltando a gente na hora, anota. né? Então, se quer comprar alguma coisa a mais, tudo bem. Mas o que ela precisa? Ela precisa de tantas blusinhas para usar embaixo do uniforme. Ela precisa de tantas leggings. Ela precisa de tantas calças, de tantos... Eu faço contas e aí a gente deixa tudo sempre muito bem organizado. Porque precisa caber no armário, né, Cacau? Lógico. Não, precisa caber no armário e você tem que economizar. Sim. Né? Senão você sai, você fala, vou fazer compra de inverno. Aí você sai, compra 5 calças, você chega e fala, não eram calças que ela precisava. Exatamente. Eram blusinhas de manga comprida. Exatamente. Gente, organização também é economia, né? É muita economia. Para as mães que viajam, Cacau, que fazem enxoval fora, a lista de enxoval é muito importante por conta disso. Por que eu tô falando isso? Quem faz enxoval aqui no Brasil vai comprar roupa até o M, 6 meses, porque tá aqui. Acabou, vai ali na lojinha, vai fazer um enxoval. Agora, a mãe que viaja, que faz um enxoval até 12, 18 meses... Eu fiz assim. Então, precisa de uma lista de enxoval, porque a gente faz conta até da estação do ano que o bebê vai estar. Não, eu fiz assim. Não tem erro. Do Enzo eu levei lista. Olha aí que bonitinha, que organizada. Sim. Da Nina, era menina. Eu levei lista. Eu respeitei a lista? Não. Eu perdi totalmente o foco. Então a gente chegava, às vezes, no hotel, a gente ria tanto. Porque a gente chegava no hotel. Imagino. Aí a gente passava naquela Carter's lá, que tem um monte de coisa linda, maravilhosa. E aí eu chegava no hotel e falava, meu Deus,
compramos 2 macacões iguais, 3 meses. Facinho de fazer Ela isso falava, lá. vamos voltar e trocar. Aí a gente voltava e trocava no outro dia, assim. Exatamente. Porque daí era desorganização, tipo, a gente seguia a lista, mas a gente via uma coisinha fofinha e levava, né? E aí que mora o perigo, e trazer coisas que não são necessárias, às vezes falta coisas que precisa. Sim. Então essa é uma visão, eu elaboro lista de enxoval, né? Então eu tenho uma visão de necessidade e organização. Porque no momento que eu estou fazendo a organização, eu vejo defasagem no enxoval das clientes, em alguns casos. Então, elas falam, ai, Fábio, você pode me falar o que está faltando? Daí, poxa, às vezes é até indelicado, porque ela contratou, de repente, uma profissional. E não tá legal a organização. Isso, então tem que ter muito cuidado, mas eu tento ajudar ali e, enfim... Direcionar, né? Isso. Eu já tive uma paciente que eu atendia, que estava preparando para o parto, né, gestante. E aí, ela estava na fase de organizar o quarto. E aí, ela começou a consulta já chorando, né? Grávida, linda. E aí eu falei, mas por que você tá chorando, né? Porque aquilo, o bebê precisava nascer, ela já estava de 40 semanas, e ela assim, nervosa. Ah, porque eu fui lavar as roupinhas e eu reparei que de recém-nascido eu tenho 3 bores. Aí eu, como assim? Ela, 3 bores. Tem um monte de coisa de 6 meses, de 9 meses, e não tenho nada para um bebê que tá chegando. Falei, não, então a gente vai ter que comprar, porque realmente 3 bores para um recém-nascido que a gente sabe que suja muita roupa, porque tem esse olhar, né? Tem As que mães ter. não têm noção que no início ali da vida recém-nascido, eles sujam muita roupa. Sim. Muita. Sim. Então você tem que ter essa troca Tem que ali. ter. Porque só 4 bores Não dá. E aí, às vezes, os maridos arregalam o olho quando a gente fala, né? Sim. Nossa, 14 bores. Vai usar 14 bores, é muito bore, mas não é. Mas por quê? Aí a gente fala, porque às vezes no dia são de 2 a 3. Exatamente. E às vezes não vai secar com facilidade. Não. Às vezes pode ser uma mãezinha que não tem ajuda. Então, enfim, tudo isso conta. Essa roupa vai ser lavada todos os dias? Quantas vezes por semana vai... Isso. Enfim, vai passar rápido? Então, é toda uma questão aí de organização e não só de compra. Eu vou te colocar no meu plano de pós-parto, Fábio. Oba, vou amar. Porque a gente tem um plano de pós-parto em que a gente desenha isso. Sim. Preparo para receber esse bebê. Sim. E a gente fala sobre, por exemplo, lavagem de roupa. Então. Quem que é o responsável por lavar a roupa do bebê, que suja muitas roupas? Muitas. Tudo isso entra na questão do cronograma materno. Não sei se você sabia que eu atuava nessa área também. Não sabia. Descobri aqui agora, ao vivo. É Mas que é uma agenda tão extensa. Eu até brinco Sim. que eu mesmo, às vezes, não me dou conta de tantas coisas. Mas o que hoje, fora organização e cursos e atuação, porque eu atuo como organizer, né? Eu estou nas casas com a minha equipe. Essa questão do cronograma materno é muito importante e principalmente da lista de enxoval. Então, algo que a organização vem desde o início. Descobrir o positivo a partir de 8 ou 12 semanas, no mínimo, a gente começa o cronograma materno. E esse cronograma, Cacau, ele é uma agenda que está absolutamente tudo que a mãe deve fazer semana a semana da gestação. Tudo visando a organização. Desde comprar móveis até instalação do papel de parede. Reforma, né? Porque toda gestante que eu atendo tá fazendo reforma. E sofrendo com isso. Sempre. Os móveis não chegam, a reforma atrasa, os profissionais não vão. Quando eu chego para organizar, ainda às vezes o quarto não tá pronto, tá com cheiro de madeira os móveis. Acabou de montar. O colchão tá no plástico. Então, assim, é um mundo incrível de auxílio para essas gestantes. Facilidade. É maravilhoso. Toda gestante deveria ter uma baby organizer. Não só para organizar o quarto do bebê, mas para acompanhamento no geral mesmo, nesse cronograma materno. Porque tudo visa organização, né? Sim. E aí o tempo da vida, né? Que daí reflete, obviamente, no espaço ali, tanto esteticamente quanto na funcionalidade ali do dia a dia. Ter absolutamente tudo pronto, tudo organizado, evita possíveis estresses, né? Uma gestante que eu organizo ali a gestação, o cronograma, todo o estresse dela é evitado. Pode acontecer algum erro? Pode. Mas não vai ser por falta de organização. Às vezes é falta de entrega da empresa, de madeira, de marcenaria. E por isso que tem conta, né? Porque uma mamãe, quando vai numa loja, ela não tem noção que demora uns 60 dias para entrega de móveis. E ela vai com quantas semanas? Aí a conta não bate, né? Então a gente tá lá para organizar tudo. E tudo mesmo, né? Até closet do hospital, hein?
Ah, entendi. Que legal, que legal. É. Até mala, né? Mala de delas. maternidade do bebê, mala de maternidade da mamãe. Recentemente eu organizei uma suíte presidencial, o closet da suíte no hospital também, para minha cliente. Agora a gente tem as suítes maravilhosas, presidenciais, que dá Maravilhosa. vontade da gente ter um neném só pra gente... Toda suíte já andar vai ter naquele- um armário, né? Então a gente Sim. já pode fazer. Qualquer armário, ó. Pode fazer. E no caso dessa, em questão presidencial, a gente tinha um closet. Então foi bem bacana. E eram gêmeos também. Então foi uma mega Nossa. organização. Que você é pró, né? Sim. Fá, você falou que você tem o curso, né? Você tem essas consultorias que você também atende à Sim. distância. Sim. Você vai também presencial com a sua equipe. Sim. Você tem vários tipos de pacote. Então, você tem pacote para quem quer organizar a casa toda, Sim. para quem quer fazer o quarto do Só do bebê, bebê. né? Para Só quem quer alguns só a ambientes. consultoria Online. online à distância. Tem mais alguma coisa, assim, dentro desses pacotes? Então, o cronograma materno Sim. e a lista de enxoval, que são serviços diferentes e que podem ser atrelados também, tá? Mas são serviços diferentes. Eu acho que é isso. Tá. Daqui a pouco ela vai inventar mais coisa. Tem uma novidade. Conta. Vamos contar. Esse ano nós temos a segunda edição de um evento meu. Que legal. Inclusive estão convidados para Ai, estarem vou comigo. amar, Olha, vou seria amar. incrível. O Organizer Excellence. Então, ano passado eu tive a primeira edição com o tema O Encantamento na Organização, baseado no método de atendimento da Disney. Era isso que eu ia falar. Hoje em dia tudo é sobre encantamento. Sobre encantamento. E esse ano nós vamos ter também um grande evento para o número de mulheres maravilhoso e não precisa ser só organizer, tá? O tema é mãos que transformam. Então, qualquer profissional que cause transformação na vida de clientes tá convidado aí para ir nesse evento. Dia 22 Nossa, de que legal. outubro. Já temos informações no Instagram, sites. E vocês estão convidados para estar lá com a gente. Vai ser um dia Vamos. inteiro de muita motivação, aprendizado, trocas. Você vai falar sobre isso, sobre o encantamento. Esse ano ano passado foi sobre encantamento e esse ano o tema é Mãos que Transformam. Tá. Então eu sou anfitriã e uma das palestrantes do evento e outros nomes aí da organização e de outras atuações também vão estar palestrando. É um evento das 10 da manhã às 18 da noite, num espaço bem bacana, com muita gente legal. Ai, vou amar. Vai ser Quero incrível. ir, quero Teremos ir. também 2 lançamentos nesse evento, que ainda é surpresa, Não pode né? contar. Não posso falar, que vai ser incrível e muita coisa acontecendo aí para o segundo semestre. Nossa, que legal. É. Fá, me conta agora do seu lado como mãe, né? Porque a gente também gosta de saber a Fábio mãe. Você é mãe de 3, De 2 3. gêmeos. Aí você ainda teve uma menina. Pois é. Eu lembro quando você engravidou dela. Quantos anos eles estavam? Eles estavam com 10. Com Aliás, 10. 9. 9. É. Você esperou, porque eram gêmeos, para encomendar ela? Ou você não estava tanto no plano e aí no meio do caminho você falou, não, agora encaixa? Então, quando eu tive os meninos, eu não queria ter mais filhos, porque é aquele período, né, de dificuldade mesmo dos primeiros anos. Então, não queria de jeito nenhum. O que é o período de dificuldade nos primeiros anos com gêmeos? Meu Deus, eu acho que o sono, a privação de sono foi a pior coisa para mim. É porque são 2, né? Foi bem difícil. A questão do sono foi bem difícil. E aí eu tive meio que um trauma. Então, até eles terem 2 anos, eu jamais pensava em ter outro filho. Ah, mas foi padrão então, Fá. Normal, né? Normal. Eu acho que a maioria das mães até uns 2 anos. Na verdade, até a criança dormir, né? É muito Se dorme difícil. só com 2 anos até os 2. Então foi isso. Daí depois, quando eles cresceram mais um pouquinho, com 4 anos, eu queria. Aí a gente começou a pensar e eu queria. E aí, no fim, eu tentei engravidar durante todo esse período, dos 4 anos deles até os 9. Tá. E eu não engravidava. E aí, com 9 aninhos, a gente conseguiu engravidar. E obviamente que eu pensava que poderiam ser gêmeos, mas eu não queria, porque eu não queria ter muitos filhos, né? Porque como ia ser, eu pensava, não vai dar certo. 4. Muitas crianças, muito convênio, muita escola, Muito convênio. carro, enfim. A casa iria caber, mas enfim. E então eu não queria ter, naquele momento, não queria ter
4 filhos ou mais, porque não sei se poderia vir 3, de repente, trigêmeos. Mas tive um pouquinho de medo, só que ok. Então, amém, Senhor, se for, tudo bem e vai ser isso. Mas eu queria ter muito mais um filho e eu queria muito uma menininha. Ah, sim, 2 meninos, né? Às vezes as mamães não assumem, né? Na verdade, eu estava preparada para o que Deus quisesse me mandar. Eu queria ser mãe de 3. Era a vontade que eu tinha, era ser mãe de 3. Mas eu queria muito uma menina. E eu pedi muito para Deus. E Ele atendeu o desejo do meu coração. Amém. E me deu a Maria Clara. Porque já tinha meus 2, né, lindos, meus meninos. E aí veio a Maria. Queria conhecer o mundo rosa, né? Queria muito, era o meu sonho. Sempre foi. E do meu marido também. Ele queria muito ter uma menininha. Então, nós ficamos realmente completos com os 3 agora. Ai, que delícia. E aí você começou a empreender quando os gêmeos já existiam, né? Você falou. Eu já tinha escola, trabalhei quando eles nasceram, enfim, eu sempre tive escola. E quando eu saí da escola, eu tive 9 anos. Quando eu saí da escola, eu falei, poxa, e agora? E aí eu tinha, assim, uma certeza, que meu marido é comerciante. Então eu pensava assim, eu não quero ser comerciante. Porque não, obrigada. Não quero trabalhar, né, todos os dias, ficar longe deles. Quero ter uma flexibilidade. Na verdade, assim, Carol, eu trabalho demais. Cacau, eu nunca chamei de Carol. Só chamo de Cacau. Agora até eu mesmo estranhei. Você chamou de Carol, mas, gente, é Carolina, Carol, Cacau, tá tudo bem. Mas eu só falo Cacau. Você não queria ser comerciante. Eu não queria, assim, algo que ficasse muito longe deles. No fim, eu realmente... Não dava, né? Eram gêmeos. Não dava. Na verdade, eu trabalho demais sendo organizer. Era isso que eu ia falar. Às vezes a gente fala assim, eu vou empreender para passar mais tempo. Só que quem ama o que faz, porque não é um problema, eu acho que é uma solução. Não, é maravilhoso, e eles entendem. É um propósito, você ama, então você quer fazer, atuar, né? O começo não, era mais tranquilo, mas hoje, né, eu tenho, né, uma agenda bem diferente do que era, enfim. Mas eu só não queria algumas coisas e também eu fui bem direcionada. Na verdade, eu fui bem direcionada mesmo. Eu pedia muito para Deus uma direção e eu tive, e eu sabia já o que ia acontecer e não teria como dar errado, porque, na verdade, não veio de mim a ideia de organizar. Né? Foi algo, assim, sobrenatural. E aí eu entrei de cabeça e, graças a Deus, eu sou muito feliz e realizada por isso. Os meus filhos entendem que eu amo a minha profissão, e que eu tento dar a cada dia o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer, porque é algo realmente divino que veio, assim, para as minhas mãos. Fá, você sabe que Deus tem sido incrível com as pessoas que eu recebo aqui, porque todos até agora, inclusive, né, produção, falam disso, de terem se encontrado. Sim. E quando a gente fala a definição de propósito, é isso. É isso. É quando você não consegue explicar esse caminho, e que, óbvio, eu que sou cristã, você também, Sim. a gente fala, é o Deus que conduziu a minha profissão também. Quando eu conto o processo, eu falo assim, gente, eu caí de paraquedas, porque, na verdade, eu fui escolhida, eu fui colocada. Olha, não é que eu incrível. falei assim, eu quero fazer isso. Você vai fazer isso aqui, e eu vou te capacitar, e você vai dar conta, né? E aí é um propósito a ponto de ficar leve. Então, Isso. até quando a gente tá passando por momentos muito difíceis, o fardo, ele é leve, porque nós somos escolhidas, que a gente ama, porque existe um propósito, porque a gente se sente adequada naquele lugar. Então, é um propósito mesmo, né? É um propósito. E assim, eu amava a educação, eu fiz magistério. Algumas pessoas que vão estar ouvindo, assistindo, Nem não sabe vão saber o que é isso. Né? Eu fiz magistério, fiz pedagogia. Eu amava atuar na organização. Só que atuar na organização, na educação. E quando criança, eu brincava de escolinha, eu era professora, eu tinha lousa, eu lembro nitidamente de tudo isso. Só que eu sempre tive um espírito de liderança, então eu era professora, enfim. No fim, fui já professora, fui diretora, proprietária da escola. Só que o que eu acho? Eu acho que naquele momento, Deus realizou o meu sonho. Sim. Então, Ele permitiu que eu tivesse escola para fazer a minha vontade. E hoje eu vivo também a minha vontade, mas a vontade dele. Porque eu saí de um ramo de 9 anos de atuação, sou pós-graduada.
E Deus falou comigo nitidamente, através de uma pessoa, olhando as minhas mãos e colocando sobre as minhas mãos algumas coisas, entre isso falando que eu estaria mudando de atuação. E fazendo um giro de 360 graus e falando tudo que eu vivo hoje. Relacionado à organização. Isso é a história de um livro, aguardem. Eba! Tá vindo por aí. E então eu creio que ele permitiu que eu vivesse meu sonho, e hoje eu vivo dele. Então é a melhor opção, porque eu vivo o que ele queria para minha vida. E aí com isso a gente consegue transformar lares, por isso mãos que transformam. Mãos que transformam. E também, assim, você tá no ambiente que eu sempre falo aqui, que a gente mais precisa cuidar hoje, que são das famílias. Das famílias, dentro das casas. Dentro das casas, no lar. Exatamente. É o lugar sagrado das famílias. Exatamente. Então, imagina o quanto você não deve cutucar. E não é pra mulherada fugir de contratar a Fabi, depois do que eu vou falar aqui. De você trazer à tona coisas que às vezes elas não estão trabalhando, ou eles, né, não estão trabalhando. Exatamente. Às vezes de você ir fazer um closet e você falar, vamos desapegar dessa peça, sabe? De quando você tinha 15 anos. Sim. Por que você não desapega? O que tá acontecendo? Você deve ter que ter um olhar, assim, super psicológico, emocional, treinado, né? Sempre. Super psicológico, matemático. A gente brinca que é um pouquinho de cada. Você é matemática, você é arquiteta, você é psicóloga, você é várias coisas ali. Às vezes você precisa ouvir, você não sabe a dor do cliente. Né? O que vai vir ali, o que ele espera, enfim, o que ele quer de você, ou o que ele precisa, ou porque você está ali. Porque existe um propósito também, né? Quantas organizers nós temos hoje? Inúmeras, que podem estar em inúmeras casas. Mas existe um propósito. Então, acho que nós vamos sendo direcionadas aonde devemos estar exatamente. E aí vai ocorrendo essa transformação aí na vida das pessoas. Na nossa também, né? Ai, gente, contratada. Eu já tinha te falado isso várias vezes, né? Eu preciso de Fabi na minha vida. Sim. E preciso disso. Eu acho que vai ser incrível. Eu acho que para as crianças também, para replicar. Para eu levar esse olhar de organização para a Nina, para a Enzo. Então, para quem tem crianças mais velhas também. Amei te receber. Obrigada, você é Carol. muito linda, muito. Obrigada. Por dentro, por fora. A Fabi é bem alta, tá, gente? 1,30 m. E de salto hoje nem sei. Tá vindo de salto, né? Mas tô grande. Pequenininho, tá? Pequenininho. Seu marido é alto? É alto, mas eu fico mais alta de salto. Ah, tá. Não, porque você é bem alto. Bem alto. Sou bem grandona. Mas amei te receber. Que Deus abençoe muito seus projetos. Amém. Então, já deixamos aí dia 22 de outubro, né? Tem esse evento. 22 de outubro, Organizer Excellence em São Paulo. E qual que é o seu arroba, Fá? Fabi_Bartoli. É Bartoli, eu falei Bartoli. Não tem problema. Geralmente acho que o pessoal fala Bartoli, Olha, originalmente, que é da família do meu esposo, Bartoli. É? Mas o meu esposo pronuncia Bartoli, então ficou Você Bartoli. Fala Bartoli. Tá. Então a gente já falou de duas formas diferentes para vocês anotarem aí o arroba dela, seguirem Fá e até verem as fotos que ela posta, que ou vai te dar uma sensação de, ai, que delícia ver essa gaveta assim, ou você fica, meu Deus, minha gaveta não é assim. Eu fico Gostei, assim, né? boa. Preciso organizar, meu Deus, preciso organizar. Mas muito obrigada, Fá. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amém, vocês também. Curtam aqui embaixo. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam aqui no canal do podcast. Sigam todos nós. Corram seguir também Baby Mel. A gente vai deixar link de compra desses itens que a gente mencionou, que são os queridinhos das mamães, né? Sim. Que são as lixeiras, esses organizadores todos que a gente tem aqui, porque a gente sabe que a gente tem muita barriguda que anda assistindo a gente aqui. Gostoso. E agora vocês já conhecem a Fabi. Então corram lá, porque a agenda dela é corrida. Para vocês já segurarem a Fabi para vocês, tá bom? Então um beijo, até o próximo episódio.